Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Que bom! Com a Proeli também está tudo bem. Espero que seja aí um dia muito abençoado. E hoje nós estamos o quê? Começando um novo mês. Isso mesmo. Hoje é dia 1º de julho, né? Mês 7. O ano tem o quê? 12 meses. Nós agora estamos aí no mês 7. Nós estamos na estação inverno. E hoje é quarta-feira. Muito bem. Nós vamos fazer uma revisão hoje sobre geografia. Nós iremos ver aí elementos naturais e elementos culturais, né? As paisagens naturais, elas foram o quê? Modificadas. Isso mesmo. E você pode ver aí na página 17 do seu livro, onde nós veremos aí alguns acontecimentos que aconteceram aí com as paisagens, com os elementos naturais aí, que eles foram modificados. Já já a Proeli volta e nós continuaremos aí o nosso assunto do dia, tá bom? Já já! Olá! Continuando o nosso assunto aí sobre os elementos naturais e elementos culturais, né? Então você pode acompanhar aí no seu livro, na página 17. As paisagens modificadas são formadas por elementos naturais e elementos o quê? Culturais. Mas o que são aí os elementos naturais, Pro? Os elementos naturais dos espaços são aqueles que existem ou existiam, né? Sem que as pessoas tivessem de colocá-los no ambiente, sem que tivesse aí a intervenção humana, né? Aí mesmo você vai poder ver uma figura que a Proeli vai colocar aí de elementos naturais e elementos culturais. E os elementos culturais são aqueles que existem, né, nos espaços porque as pessoas os fizeram e os colocaram lá, né, no ambiente, ok? Então, os elementos naturais são aqueles que existem ou já existiam sem que houvesse aí intervenção humana. E os elementos culturais são aqueles que existem nos espaços porque as pessoas o quê? Os fizeram e os colocaram lá no ambiente. Né? Tinha um ambiente natural e aí o homem foi lá, construiu até por conta aí da sua necessidade e esse elemento se tornou o quê? Um elemento cultural, ok? Porque teve a intervenção o quê? Do homem, intervenção humana, ok? Então, olha só, já já nós vamos ver um pouquinho aí sobre elementos naturais e culturais nas casas, ok? Dependendo da região aí, tem diferentes construções, diferentes tipos de moradia, né? Dependendo da região. Então, são elementos culturais nas casas, né? Modificadas aí de acordo com o ambiente, ok? Já já pro ele volta. Já já. Falando aí sobre o que? Elementos culturais, elementos naturais, né? Aqueles que foram modificados com intervenções humanas, ok? E aí é isso. Nós vamos ver então esses elementos culturais aí nas casas. Vamos lá? Na página 19 aí, você vê elementos naturais e culturais nas casas. Os espaços nos quais vivemos sofreram mudanças. As nossas casas, por exemplo, um dia já foi aí um elemento natural, ok? Já foi uma paisagem natural, onde a sua casa já existiram apenas elementos naturais, sem nenhuma intervenção antes, né? E aí vem o que? O homem com a necessidade e vai construindo aí e modificando essa paisagem, isso mesmo. Os elementos culturais variam de região para região no nosso país. Na nossa casa, podemos observar elementos que são o quê? São diferentes dos de outras regiões, né? Dependendo da região, essa casa, ela muda, ela tem essas modificações, ok? Então, de outras casas aí na nossa própria cidade ou em outras regiões. Observe as casas, são diferentes aí,
dependendo da região onde elas são construídas. Olha só, nós temos 4 tipos de casa aí. Nós temos o quê? A casa no campo, né? Tá vendo? Estilo fazenda, com mais verde. Nós temos aí aquelas casas que são as palafitas, que nós já falamos aqui. Elas são erguidas um pouquinho aí acima, né? Com madeiras, até talvez para quando houver o que? A chuva não alagar, não levar a casa também. Né? Temos casa de alvenaria, então são diferentes casas aí, dependendo da região, que esses elementos tornam-se culturais, dependendo da região. Mas a nossa casa, no passado, ela já foi um dia aí, não teve, né? Não existia a nossa casa, e onde ela existe hoje já foi um elemento somente natural. O que é isso, Pro? Não teve intervenção humana, não tinha. Só tinha talvez verde aí, né? Mas aí houve a necessidade de construir casas, né? Mercados, escolas, e assim a paisagem foi se modificando. Muito bem. Olha só, já Pro ele volta e nós vamos falar um pouquinho aí sobre elementos culturais e elementos naturais na escola, tá bom? Já a Pro volta. Sobre a nossa escola, né? Vamos falar sobre elementos culturais e elementos naturais aí na escola, ok? Olha só, na sua escola é mais fácil encontrar elementos naturais ou culturais? O que vocês acham aí na nossa escola? É bom que nós já aproveitamos e pensamos aí. O que vocês acham? Nós encontramos mais elementos naturais, sem intervenção do homem, ou culturais aí, que são os modificados aí? O que vocês acham? Uma árvore antiga no pátio, por exemplo, é um elemento natural que foi mantido. Ali na nossa escola nova, por exemplo, tem uma árvore lá que ela foi mantida, mesmo com a construção ali. Se vocês observarem, ficaram ali acho que 2 ou 3 árvores, né? Inclusive tem pássaros que vão ali e nós ouvimos aí o canto desses pássaros. Então, ao ser modificado aquela paisagem com a construção da nossa escola, aquelas árvores elas foram mantidas, né, ali, ok? Alguns prédios de escola já foram outras coisas também. Então, a vegetação do pátio, as características da natureza que circundam o prédio compõem aí os elementos naturais da escola, né? Nas escolas, a construção das salas e dos demais ambientes representa os elementos culturais, ou seja, o que são mesmo os elementos culturais, pessoal? São os que foram modificados, o que tiveram aí as intervenções humanas, a intervenção do homem aí, né, para essa construção. Esses elementos variam de região para região, como é o caso das casas que a Proeli falou também, né? Dependendo de onde a escola for construída, os elementos culturais vão se modificando, fazendo com que as escolas tenham características próprias, ok? E isso, pessoal, foi mais uma revisão aí que nós fizemos. Eu acredito que vocês vão relembrar dessa aula, né? Fizeram as atividades e nós vamos então na nossa aula online trocar experiências, falarmos um pouquinho mais aí sobre os elementos culturais, sobre os elementos naturais, sobre os elementos aí que não teve intervenção do homem no passado, né? Mas aí o homem veio, teve que construir para construir casas, para sobreviver aí adequadamente ao ambiente. Terminou que fez o quê? Modificou esse ambiente e ele agora é um elemento cultural, porque ele tem a intervenção humana, ok? Venha para a nossa aulinha online e a Proeli vai ficar muito feliz, porque nós vamos juntos matar a saudade e aprender, tá bom? Um beijo, até a nossa aulinha e amanhã tem mais. Tchau, tchau!